Olá, você que acompanha o Oeste em Foco. Nós falamos hoje no Oeste em Foco Entrevista com Henrique Brasil, que é administrador de uma empresa às margens da Vilibart. E o assunto de hoje é justamente a Vilibart, os seus problemas que quem mora, quem reside, quem trabalha às margens desse trecho federalizado da BR-163 sabe das dificuldades, dos problemas, e a gente está aqui para novamente debater e trazer esse assunto à tona. Eu falo então com Henrique Brasil. Seja bem-vindo ao Oeste em Foco, Henrique. Quais são as principais problemáticas da Vilibart e o que vocês acompanham no dia a dia por aqui? Bem-vindo. Então, pessoal, o assunto aqui não é nenhuma novidade. O assunto é semáforos e lombadas eletrônicas, ou redutor de velocidade. Nós estamos esperando há um tempo, essa história, uma longa história, inclusive, da recolocação dos semáforos em vários pontos da Vilibart. E um ponto é muito próximo aqui da nossa empresa, fica na saída da área industrial de São Miguel do Oeste, um ponto que gera muitos acidentes. E pelo menos uma vez ao dia a gente percebe o condutor tendo que reduzir bruscamente seu veículo, ou um quase acidente acontecendo aqui próximo à empresa, por conta de não ter um semáforo, não ter um redutor de velocidade. Veja bem, nós temos um redutor de velocidade, dois, aliás, próximos à empresa. Um fica antes da ZET Materiais de Construções, quem conhece São Miguel do Oeste sabe a localização que eu estou falando, mais precisamente na frente do supermercado familiar, antes daquela curva, daquela baixada. E depois nós temos um redutor de velocidade mais adiante da antiga Zap Club. Então veja bem, pessoal, nós temos aproximadamente 2.000 metros sem sequer um redutor de velocidade. Essa baixada aqui a gente já viu o pessoal andando a 120, 130, 140 km por hora, e isso diversos tipos de veículos, inclusive caminhões. Então, um trecho muito perigoso aqui na frente da empresa e não tem sequer um redutor de velocidade. O ideal nesse ponto seria um semáforo. Um semáforo, inclusive, que captasse a velocidade do veículo. Então, que de fato fizesse o veículo reduzir a velocidade. Não adiantaria um semáforo que vai abrir e fechar, mas não vai controlar a velocidade dos veículos. Então aqui, crucial, tá? Teria que ser para ontem, de forma urgente, um semáforo. E não é só aqui, pessoal, é em vários pontos da cidade. Nós temos um ponto também que seria muito importante, acidentes toda semana, seria no posto Bertamoni, certo, pessoal? Ali na frente da Zordan também. Então, ali naquele ponto, vários acidentes acontecem. Tá? E quando não acontece acidente, o pessoal, por estar atento, consegue evitar, porque senão ia ser exatamente todo dia, vários acidentes por dia. Mas já tivemos vários acidentes ali naquele ponto, e o pessoal está querendo transferir, ainda não colocaram, vem há um tempo já prometendo semáforos, e eles querem colocar esse semáforo mais adiante, na esquina com o restaurante Degustar, naquela entrada que vai para o bairro Andreato. Do meu ponto de vista, do ponto de vista de amigos, conhecidos, de pessoas que relatam para nós, seria um ponto nada estratégico. O ponto ideal seria o semáforo ali na localização, onde já era uma vez, no posto Bertamoni. Aí o pessoal quer simplesmente, sem coletar a informação aí da cidade, sem coletar a opinião dos moradores de São Miguel do Oeste, se realmente é o caso lá na frente ou não. Simplesmente tomaram essa decisão. A gente não sabe quem, mas a gente tem plena certeza que a nossa administração pública pode intervir, pode fazer uma coisa referente a esse assunto, e o ponto ideal seria ali, onde já foi o dia, ali seria o semáforo ideal na frente da Zordan, na frente do posto Bertamoni. E falando mais sobre agora os redutores de velocidade, pessoal, falando de pontos estratégicos, ou melhor, nada estratégicos, esses redutores de velocidades, hoje em dia eles estão em pontos que a gente não acha nem um pouco viável, até porque a gente pode citar como exemplo o redutor de velocidade próximo ao supermercado Imperial. Uma vez esse ponto de redutor de velocidade era antes do supermercado Imperial, mais precisamente na frente do que é hoje o restaurante Bom Daqui. E se fosse colocado no mesmo local, quem sabe a gente teria evitado uma tragédia, uma infeliz tragédia que aconteceu, vitimou uma mulher. Nós tivemos uma vítima fatal nesse acidente.
Então, quem sabe se o redutor de velocidade tivesse colocado um pouco mais atrás de onde está hoje, próximo ali ao supermercado Imperial, então tivesse colocado antes, quem sabe teria evitado essa desgraça que aconteceu com essa senhora, com essa mulher. E outro ponto específico, um ponto interessante, seria na rua Oiapoque, onde vai para o Oeste. Então ali um semáforo cairia muito bem, né? Tanto aqui próximo à empresa, quanto ali no posto Bertamoni, e naquela esquina onde vai para o Oeste também, na rua Oiapoque. Ali seria interessante para desafogar o trânsito. E falando em desafogar o trânsito, o semáforo ali do Bertamoni automaticamente desafogaria o trânsito da próxima esquina, da próxima rua, que é onde entra para o bairro Andreado. Então, o assunto de desafogar o trânsito, aquele semáforo ali no Bertamoni poderia desafogar, não entraria pelo gargalo o trânsito lá na entrada para o bairro Andreado. Basicamente, Henrique, é voltar àquilo que nós já tínhamos, aquela estrutura que no passado, quando a prefeitura geria a Vilibarte, tinha um contrato, um convênio com o DENIT, a gente tinha muito mais redutores de velocidade, nós tínhamos semáforos para ordenar e organizar o trânsito, e agora, depois que foi desfeito o casamento, podemos assim dizer, porque a alegação do DENIT é que a prefeitura não cumpriu com algumas cláusulas contratuais, eles retomaram então a administração da Vilibarte e a gente está vendo o que está acontecendo. Inclusive, novamente foram instalados alguns redutores e eles alegaram de que esses pontos são os pontos, os locais onde mais há indícios de acidente de trânsito. Mas nós que convivemos com a Vilibarte, nós que moramos em São Miguel do Oeste, sabemos que esses redutores estão nos locais incorretos. E você falaste muito bem sobre a questão aí da vida ceifada recentemente, aquela haitiana que foi atropelada, porque se houvesse de fato um redutor de velocidade na frente do Bom Daqui, o motorista certamente teria reduzido a velocidade do veículo e evitado essa tragédia. Você, como cidadão, como trabalhador, você já fez algum encaminhamento para esses órgãos em busca, fazendo pedidos para que eles reavaliassem toda essa situação? Sem sombra de dúvidas. Eu mesmo protocolei um abaixo-assinado, coletei mais de 200 assinaturas, eu mesmo procurei o DENIT aqui de São Miguel do Oeste para me informar qual que seria o procedimento, como poderia ser feito, isso ainda no ano passado. E protocolei esse documento, coletei assinaturas, entrei em contato com o pessoal, recebi diversas denúncias também do pessoal referente à Vilibarte e me pediram que de fato fizesse isso mesmo para a gente poder resolver o problema nosso aqui da Vilibarte. E tive a infelicidade de descobrir alguns dias depois, aliás, bastante demora da prefeitura para retornar para nós, que o processo simplesmente teria sido arquivado. Então eu protocolei o documento, coletei assinaturas, enviei para a prefeitura, informei da indignação do pessoal e simplesmente o abaixo-assinado foi arquivado. É uma infelicidade muito grande, né, para nós como cidadão, o pessoal de São Miguel do Oeste, pessoas trabalhadoras, contribuintes de fato, pagam seus impostos em dia, pessoas que trabalham, pessoas honestas, não ter o mínimo da segurança pública nas nossas ruas. É lamentável. Henrique, o que você tem a dizer sobre o trabalho dos nossos representantes políticos, sejam vereadores, seja prefeito, vice-prefeitos, deputados, especialmente os federais, já que isso, a rodovia Vilibarte, né, é um trecho federalizado da BR-163, então é de competência desses parlamentares se mobilizarem e buscarem uma solução. O que você tem a falar sobre o trabalho dos nossos representantes atualmente? O referente aos nossos representantes, tanto municipais, quanto estaduais, federais, é na verdade um apelo. Que voltem os seus olhos e que vejam isso como prioridade, por gentileza. Eu nem vou citar aqui, a gente nem entrou no assunto da estrada em si da Vilibarte, o estado que está. Né? A faixa da direita, onde deveria os caminhões serem conduzidos, estão pegando a faixa da esquerda, por conta do trajeto estar terrível. Mas não é um assunto, isso é um assunto para outra hora. Mas referente ainda aos semáforos e os redutores de velocidade, eu faço um apelo. Um apelo não só por mim, não só por nós aqui como empresa, mas por todos os cidadãos de São Miguel do Oeste. A gente pede um apelo, pede que voltem os olhos para a nossa região e que façam o mínimo de esforço possível
para poderem colocar os semáforos exatamente nos mesmos locais que já foram uma vez, exatamente nos mesmos locais, não precisa ser outro local, pode ser exatamente os mesmos pontos, e revejam os redutores de velocidade. Eu acredito que eles estejam em pontos equivocados. Muito bem, esse é Henrique Brasil, morador de São Miguel do Oeste, administrador de empresas, convive diariamente com a pauta Vilibart, indignado, buscando uma solução, se manifestando, falando sobre o assunto, na esperança, na expectativa de que haja uma solução para esse problema sério, grave. A Vilibart é uma via importante do nosso município, é uma via que liga o Rio Grande do Sul ao Paraná, enfim, o escoamento da produção passa por aqui. A gente sabe da importância da Vilibart, das suas problemáticas, e conjuntamente devemos nos unir para buscar sempre uma solução, a solução correta, viável, para que todos possamos nos tranquilizar em relação a tantos problemas que essa rodovia vem causando, especialmente quando se trata de vidas. Recentemente tivemos mais uma morte que poderia ter sido evitada. Obrigado você que acompanha o Oeste em Foco, a sua fonte de informação. Fique sempre bem informado, acompanhando as nossas plataformas digitais.